Agora, pessoal, o Hoje em Dia vai até a região norte do Brasil para contar uma história de superação, uma história linda. O personagem é um jovem autista e o seu feito é algo que não apenas inspira, mas comprova que a inclusão faz toda a diferença na vida dos deficientes. Olha, Ana, Eliseu só recebeu o diagnóstico aos 12 anos de idade. Com a ajuda dos pais e dos irmãos, ele fugiu do rótulo de incapaz e agora pode se tornar o primeiro médico da família. Uma vitória contagiante para quem convive com os desafios do transtorno do espectro autista, como mostra agora a reportagem da Elaine Cortez. Acompanhe. De Candeias do Jamari, a cerca de 25 quilômetros de Porto Velho, capital de Rondônia, uma inspiração para o mundo. Ele nos motiva, né? Ele nos faz acreditar no nosso potencial e que podemos sim, com muita dedicação e esforço, realizarmos os nossos sonhos. Meu avô está muito alegre, contou para a cidade toda que o neto dele vai ser médico e é só alegria, porque nossa família vem de classe baixa, né? Meu avô era do Seringal, Ribeirinho, e agora vai ter um médico na família, isso é muito gratificante e importante. Quando ele falou para minha mãe, eu passei, eu consegui. Eu agradeci muito a Deus e abracei ele e aí falei, meu filho, você venceu. Não é só o primeiro futuro médico de uma família que teve pouco acesso aos estudos. É um estudante com o transtorno do espectro autista que passou em primeiro lugar no vestibular mais concorrido de uma universidade pública de Goiás. Aí lá só tinha uma vaga para a cota que eu estava participando, então demonstra que era bem concorrido. A cota era para alunos de escola pública com deficiência. Os irmãos acompanharam a rotina de 8 horas de estudos diárias e um curso online de mentoria para a redação. Quando eu vi o esforço dele, a dedicação dele nos estudos, eu sentia muito orgulho e com a conquista, né, o orgulho é maior ainda. Eliseu descobriu o autismo apenas aos 12 anos de idade. A demora no diagnóstico e a dificuldade de terapias despertaram no garoto o sonho de um dia fazer diferente por crianças como ele. Eu, no terceiro ano do ensino fundamental, reprovei pois não sabia ler. Então isso já demonstra que eu nunca fui um aluno super inteligente. Eu sempre tive dificuldades, mas me esforçando e com a ajuda do meu irmão mais velho, eu consegui aprender a ler e superar os meus limites. Ele é um autista numa sociedade preconceituosa. Então, basicamente, eles taxam muito. Taxam que ele tem dificuldade. Dificuldade tem, porém, taxam essa dificuldade que limita, não vai conseguir. Porém, eu incentivava para ele quebrar essas barreiras. E ele conseguiu. Nos próximos dias, Eliseu e os pais se mudam para Goiás. E em breve, ele será o mais novo estudante da Universidade Federal de Jataí. Quais são os limites da capacidade humana? Quem disse que o autista não pode? Reflexões que encontram respostas na prática, na ação e na reação, na potencialidade que se revela a cada estímulo. Eu percebi que em casa, eu estimulando o Davi, ele vai pouquinho a pouquinho aprendendo as coisas. Davi tem o grau severo de TEA, exatamente como o filho de Cleide, uma enfermeira especialista em autismo que montou o primeiro consultório de cuidados especializados do Brasil. Embora eu trabalhasse já na saúde, eu também não conhecia nada sobre o autismo. E aí eu comecei a trabalhar numa unidade básica, comecei a atender os autistas ali do entorno, né, que eram pacientes da unidade, e aí foi despertando um desejo de trabalhar só com autista. Desde o diagnóstico de Pedro aos 3 anos de idade, já se passaram 10 anos de estudos, muitas especializações e vários cursos. Eu sentia que eu tinha muito conhecimento e eu precisava ajudar outras famílias. Da mesma forma que eu estava conseguindo ajudar meu filho, eu precisava ajudar outras pessoas. Cleide contribuiu para um livro do Conselho Federal na área sobre assistência de enfermagem ao autismo
e a principal missão é ensinar o quanto a família pode potencializar o desenvolvimento. A partir do momento que a família entende o que é e aprende a lidar e a estimular, vai longe a criança. O papel da família é primordial. A criança pode passar 2, 3 horas dentro de uma sala com um terapeuta, mas ela passa o resto do dia com a família. Foram as conquistas de Pedro que mostraram a teoria na prática. Pedro não interagia, não olhava no olho, não fazia contato visual. Pedro começou a falar as primeiras palavras com 6 anos. No início foi muito difícil a escola por causa dos comportamentos. Então, o que a escola mais questionava eram os comportamentos inadequados dentro da escola. Era grito, crise. Se Cleide acreditasse nos impedimentos e nas aparentes limitações, talvez Pedro fosse bem diferente hoje. E aí eu, dentro de mim, falei, não, meu filho não é um bicho para ele ficar dentro de casa. Meu filho vai para a escola, e vai para a escola regular, onde ele vai estar com pessoas que contribuem para o desenvolvimento dele. E foi numa escola pública que ele recebeu o apoio para ir mais longe. Consegui participar de uma festa com música. Recentemente, a professora falou que ele fez uma prova. Então, fez os desenhos lá, ele colocou o nome dele, escreveu o nome dele e entregou a prova. Um autista que foi expulso da primeira escola. Para aquele profissional, ele não tinha capacidade de estar dentro de uma escola. O diagnóstico, ele vem para a pessoa ter um autoconhecimento, para a família ter uma compreensão maior do que são aqueles sintomas, aquelas manifestações que são um pouquinho diferentes das outras crianças. Mas em momento algum ela é limitante. Em momento algum ela deve ser para paralisar o desenvolvimento do ser humano. Superar limites é a especialidade da ABADES, a Associação Brasileira de Assistência e Desenvolvimento Social, que atende crianças e adolescentes com deficiências intelectuais e o transtorno do espectro autista. Com os estímulos corretos, com o empenho da família, com a dedicação da escola, da clínica, né, dos médicos, os terapeutas que acompanham essa pessoa, ela pode cada vez mais superar essas limitações. O espectro, ele é um leque muito grande. Lógico que nós temos os casos mais agravados, mais severos, que pode ser que não alcancem esse nível da universidade, mas ele pode ter uma autonomia, ele pode ter um desenvolvimento pessoal, social muito bom. E é para isso que nós existimos, né? Para incentivar essas famílias, incentivar essas pessoas que acreditem em si, que lutem, que batalhem. Não vai ser fácil. Fácil não é, mas é possível. A conquista de Eliseu é uma conquista de todos. Um filho autista que será médico, uma mãe de autista que virou enfermeira especializada. Esse futuro médico, essa enfermeira, eles vão poder dizer para as mães que estão começando com seus bebês, né, com seus filhos pequenos, é possível. E aos poucos, a saúde ganha exemplos reais da superação que começa dentro de casa e alcança uma sociedade inteira. Esforço e dedicação. Com essas duas palavras sendo vividas em prática, você vai conseguir. É só se esforçar, se dedicar e crer em Deus que você pode.